No final da década de 1960, o time argentino, Estudiantes de La Plata, iniciou uma incrível hegemonia dentro do futebol sul-americano, marcada pela conquista de um tricampeonato seguido da Taça Libertadores da América e da conquista de um Mundial de Clubes da época, contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa. E se você quiser saber tudo sobre como o Estudiantes de La Plata alcançou o topo do futebol mundial em 1968, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos estudiosos, porque La Plata tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. No dia 4 de agosto de 1905, surgiu na cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires, o Clube Estudiantes de La Plata, time que nascera a partir da insatisfação de antigos sócios do Gimnasia e Esgrima La Plata, inconformados com a falta de apoio ao futebol do antigo clube. Com o passar do tempo, o Estudiantes chamou para si o apelido de Pincharrata, uma expressão pejorativa usada pelos torcedores do time rival, o Gimnasia, que faz referência ao fato de que grande parte dos fundadores do clube eram estudantes de medicina, que vez ou outra faziam experiências com ratos. Antes da Libertadores de 1968, o Estudiantes havia vencido até ali o Campeonato Argentino de 1913 e o Campeonato Metropolitano de 1967, que naquela época não dava vaga à competição internacional, tendo a vaga na Libertadores de 68 sido conquistada devido ao vice-campeonato do Campeonato Nacional do ano anterior. Aquele Estudiantes de 1968 tinha no comando o treinador Osvaldo Zubeldia, ex-técnico da seleção argentina e que encerrou em 1982 no Atlético Nacional da Colômbia, e atletas como o goleiro Alberto Poletti, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1973 no Olympiacos da Grécia, os defensores Ramon Soares, outro vindo da base, e que encerrou em 1977 no também argentino Lanús, Raul Madeiro, vindo também argentino Huracán, e que encerrou em 1969 no próprio Estudiantes, e Oscar Malbernat, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1973 no também argentino Racing. Os meias Carlos Pachamé, vindo da base, e que encerrou em 1980 no Rochester Lancers, dos Estados Unidos. José Medina, vindo da base, e que encerrou no também argentino Quilmes em 1979. E Carlos Bilardo, vindo do argentino Deportivo Espanhol, e que encerrou em 1970 no próprio Estudiantes. E os atacantes Eduardo Flores, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1977 no também argentino Defensores de Cambaceres. Felipe Ribaldo, vindo do Vélez Sarsfield, e que encerrou em 1973 no também argentino Almirante Brown. Marcos Conigliaro, vindo do argentino Chacarita Juniors, e que encerrou em 1975 no Lugano da Suíça. E Juan Verón, vindo da base, e que encerrou em 1981 no argentino de Quilmes. Como era de praxe na época, os grupos da Libertadores eram formados por duas duplas de times do mesmo país. Logo, o Estudiantes estaria no grupo 1, ao lado também argentino Independiente e dos colombianos Millonarios e Deportivo Cali. O detalhe é que o campeão do ano anterior, o Racing, era outro argentino com vaga garantida e que contaria com a enorme vantagem de só estrear nas semifinais. A estreia do Estudiantes aconteceu no dia 27 de janeiro de 1968 em Avellaneda, na Argentina, no estádio La Doble Visera contra o Independiente, e mesmo fora de casa, o time de La Plata venceu pelo placar de 4-2, gols de Raul Bernal aos 40 do primeiro tempo e Luiz Artime aos 26 do segundo, a favor do Independiente, enquanto que a favor do Estudiantes marcaram Juan Etchecopar, vindo da base, e que encerrou em 1975 no Real Murcia da Espanha, aos 30 do primeiro tempo, Juan Verón aos 6 e Felipe Ribaldo aos 19 e aos 41, esses três da etapa final. Em seguida, jogo no dia 7 de fevereiro, no estádio El Campín, em Bogotá, capital colombiana, contra o Millonarios. E mesmo fora de casa, o Estudiantes venceu pelo placar de 1-0, gol de Eduardo Flores, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1974 no Toulouse, da França, aos 13 minutos do segundo tempo. Dia 11, e jogo em Cali, na Colômbia, no estádio Pascual Guerreiro, contra o Deportivo Cali, e o time argentino conquistou sua terceira vitória seguida como visitante, vitória por 2-1, um gol contra do argentino Eduardo Maneira, vindo do Saca-Chispas da Argentina,
e que encerrou em 1971 no Avignon, da França, aos 10, a favor do Deportivo Cali, e Carlos Bilardo, aos 2, e Juan Etchekopar, aos 29, a favor do Estudiantes, todos os gols marcados na etapa final. Pela quarta rodada, jogo no dia 17, iniciando uma sequência de jogos em casa, no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata. Contra o Deportivo Cali, e o time argentino venceu pelo placar de 3-0, gols de Felipe Ribaldo, aos 3 do primeiro tempo, Juan Verón, a 1, e Juan Etchekopar, aos 4, ambos na etapa final. Na sequência, jogo no dia 21 contra o Milionários, da Colômbia, e as duas equipes empataram em 0-0. Pela última rodada, o duelo de argentinos contra o Independiente, e o time de La Plata venceu por 2-0. Gols de Carlos Pachamé, aos 35, e Marcos Conigliaro, aos 44, ambos no segundo tempo. O Estudiantes se classificou para a segunda fase ao terminar seu grupo na primeira colocação do grupo 1 com 11 pontos, seguido pelo também classificado Independiente com 5, deixando de fora os colombianos Deportivo Cali terceiro com 5 e Milionários quarto com 3. Nos outros grupos, começando pelo 2, se classificaram os peruanos Universitário, Sport e Cristal, primeiro e segundo colocados com 9 pontos cada um, eliminando desta forma os bolivianos Jorge Wilstermann, terceiro com 5, e Always Red, quarto com apenas 1. No grupo 3, avançaram a Universidade Católica do Chile, primeira com 9, e o Emelec do Equador, segundo com 7, deixando de fora o El Nacional de Quito, terceiro com 5, e a Universidade de Chile, quarta com apenas 3. Pelo grupo 4, avançaram o Peñarol do Uruguai, primeiro com 8, e o Guarani do Paraguai, segundo com 7, eliminando o Nacional do Uruguai, terceiro com 6, e o Libertad do Paraguai, quarto com 3. Por fim, pelo grupo 5 se classificaram o brasileiro Palmeiras, primeiro com 11, e o venezuelano Deportivo Português, segundo com 5, deixando de fora o brasileiro Náutico de Pernambuco, terceiro com 4, e o venezuelano Deportivo Galícia, quarto com 4. Na segunda fase, o Estudiantes comporia o grupo A, ao lado do compatriota Independiente e do Universitário do Peru. O primeiro duelo seria no dia 14 de março, no Estádio Nacional de Lima, capital peruana, contra o Universitário, que venceu por placar de 1-0, gol de Victor Lobaton, aos 35 minutos da etapa final. Em seguida, jogo no dia 28, em Avellaneda, no estádio La Doble Viseira, contra o Independiente. O Estudiantes venceu pelo placar de 2-1. Gols de Ricardo Pavone, aos 42 do segundo tempo, para o Independiente, e Felipe Ribaldo, aos 36 do primeiro tempo e aos 37 do segundo, para o time de La Plata. Dia 4 de abril, e jogo em casa, do Jorge Luiz Hirsch, contra o Independiente, e o Estudiantes venceu pelo placar de 1-0. Gol de Eduardo Flores, aos 40 minutos do primeiro tempo. Por fim, jogo no dia 9 em La Plata contra o Universitário do Peru, e o Estudiantes venceu pelo placar de 1-0, gol de Juan Verón aos 14 minutos da etapa inicial. O Estudiantes estava garantido nas semifinais da Libertadores após encerrar o grupo A na primeira colocação com 6 pontos, eliminando o Independiente segundo com 4 e o Universitário do Peru terceiro com 2. No grupo B, quem pegou a vaga foi o Peñarol do Uruguai, primeiro com 10 pontos, eliminando desta forma o Sport e Cristal do Peru, segundo com 8, o Emelec do Equador, terceiro com 3, e o Deportivo Português da Venezuela, quarto com 3. Por fim, no grupo C, quem obteve a classificação foi o brasileiro Palmeiras, primeiro com 6, deixando de fora o Guarani do Paraguai, segundo com 4, e a Universidade Católica do Chile, terceira com apenas 2. Nas semifinais, o Estudiantes seria pela frente o estreante Racing, campeão do ano anterior, sendo o primeiro jogo disputado em 18 de abril, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, e o Racing venceu pelo placar de 2-0. Gols de Humberto Masquio, aos 15 minutos do primeiro tempo, e Roberto Perfumo, aos 23 do segundo. O segundo duelo se deu em La Plata, no dia 24, e o Estudiantes venceu pelo placar de 3-0. Gols de Rodolfo Futcheneco, vindo da base, e que encerrou em 1979 no também argentino Independiente Rivadavia, aos 28, e Juan Verón, aos 32 e aos 38 minutos, todos na etapa final. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária a realização de uma partida de desempate a ser realizada no dia 27, com os Estudiantes jogando por um empate na prorrogação, em função do chamado Goal Average, que em palavras mais simples significa melhor saldo de gols ao final das duas partidas. A partida de desempate teve como palco o estádio El Cilindro, em Avellaneda, e no tempo normal, Racing e Estudiantes empataram em 0-0, o que levou o duelo para a prorrogação, e nela as equipes empataram em 1-1. Gols de Juan Cárdenas aos 26 minutos do segundo tempo de prorrogação para o Racing e Juan Verón aos 14 minutos do primeiro tempo de prorrogação para o Estudiantes,
que com o resultado confirmou sua vaga para as finais. Quem também se garantiu foi o Palmeiras, que na outra semifinal eliminou o Peñarol do Uruguai com 2 vitórias, 1-0 em São Paulo e 2-1 em Montevidéu. O primeiro jogo das finais, entre Estudiantes e Palmeiras, aconteceu no dia 2 de maio em La Plata, e o time argentino saiu de campo vencedor pelo placar de 2-1. Gols de Juan Verón aos 38 e Eduardo Flores aos 42, ambos do segundo tempo, a favor do Estudiantes, e Servilho aos 29, ainda da primeira etapa, a favor do Palmeiras. O segundo duelo foi realizado no dia 7, no estádio Pacaembu, em São Paulo, e o Palmeiras venceu pelo placar de 3-1. Gols de Tupanzinho aos 10 do primeiro tempo e aos 23 do segundo, e Rinaldo aos 9 da etapa final, a favor do Palmeiras. Enquanto que a favor dos argentinos, anotou o Juan Verón aos 37 da etapa final, resultado que forçou a realização de uma partida de desempate em campo neutro. A partida de desempate se deu no dia 16 de maio no estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, e o Estudiantes venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0. Gols de Felipe Ribaldo aos 36 do primeiro tempo e Juan Verón aos 36 do segundo, resultado que garantiu ao time argentino sua primeira conquista de Libertadores. O Estudiantes foi campeão da Libertadores de 1968 com Alberto Poletti no gol, Ramon Soares, Raul Madeiro e Oscar Malbernat na defesa, Carlos Pachamé, José Medina e Carlos Bilardo no meio-campo, Eduardo Flores, Felipe Ribaldo, Marcos Conigliaro e Juan Verón no ataque. Calma que ainda não acabou por aqui. Com o título sul-americano, o Estudiantes faria a final do Mundial de Clubes, hoje chamado de Copa Intercontinental, contra o Manchester United, de feras como Bob Charlton, Dennis Law e George Best, então campeão da Liga dos Campeões da Europa. O primeiro duelo entre argentinos e ingleses aconteceu no dia 25 de setembro de 1968 em Buenos Aires, no estádio de La Bombonera, e o Estudiantes venceu o Manchester United pelo placar de 1-0, gol de Marcos Conigliaro aos 28 do primeiro tempo. O segundo duelo aconteceu no dia 16 de outubro no estádio Old Trafford, em Manchester, e Manchester United e Estudiantes empataram em 1-1, gols de Willie Morgan aos 44 minutos da etapa final para o time inglês e Juan Verón aos 7, ainda da primeira etapa, a favor do time argentino, e com o resultado alcançava o topo do futebol mundial em 1968. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau!